Boa noite a todos. Queria agradecer a Saraiva, agradecer a Carmela, ao Jornal Estado de Direito, apresentar a minha maior obra, que é o Tutu. O Tutu está aqui, está estudando capitalismo humanista junto comigo, e através dessas reflexões do que significa a vida, do que significa a família, do que significam os valores e, mais do que tudo, do que significa o homem, nós acabamos desenvolvendo lá na PUC de São Paulo, todo um pensamento a propósito da análise jurídica do capitalismo na perspectiva dos direitos humanos, e por isso que ela é jurídica. Não é retórica, não é filosofia, não é absolutamente nenhum pensamento de conteúdo ideológico, pessoal ou partidário, muito pelo contrário. É simplesmente uma tentativa de decifrar na órbita econômica o mandamento constitucional da construção de uma sociedade fraterna. Na Constituição, que corresponde ao nosso contrato social, ao pacto federativo, onde existe um conjunto de signos linguísticos que, por sua vez, vão determinar uma mensagem, eu penso que a mensagem ela é absolutamente clara e sintetizada no seu preâmbulo, que é justamente a formação, a construção de uma sociedade fraterna. Está lá com todas as letras na Constituição, inclusive já foi admitido de forma pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa missão constitucional, essa missão destinada pelo nosso pacto para toda a nossa ordem jurídica. Não obstante o Brasil tenha essa vocação, esse destino da sociedade fraterna, o fato é que o Brasil é capitalista, e essa sociedade tem que ser a um só tempo fraterna e capitalista. A ideia do capitalismo humanista é justamente a ideia de compatibilizar esse pensamento, essa missão constitucional com a realidade econômica capitalista. E por conta disso é estabelecer quais são os pressupostos, a sistematização jurídica que deve nortear tudo isso. Na realidade, o capitalismo humanista ele se pauta na análise jurídica do capitalismo clássico, na medida em que o capitalismo ele é todo estruturado nos direitos fundamentais de primeira dimensão da liberdade e da propriedade. Só existe capitalismo onde existem instituições jurídicas, e que essas instituições jurídicas efetivamente consagrem a liberdade de iniciativa, que é a liberdade econômica, e junto com ela, evidentemente, o direito de propriedade. É do corolário, do conjunto, do cotejo entre liberdade e propriedade, que se desenvolve todo o capitalismo, e a partir do capitalismo todas as instituições jurídicas da ordem econômica. Esta ordem econômica tão importante e tão transversal na vida na vida também pessoal de toda e qualquer pessoa, de todo e qualquer indivíduo no planeta. Na realidade, o que me parece é que a liberdade e a propriedade correspondem aos direitos humanos de primeira dimensão. Entretanto, a primeira dimensão significa simplesmente uma das dimensões dos tais direitos humanos. Os direitos humanos são compostos pela primeira dimensão, que são as dimensões da liberdade, as liberdades negativas. Pela segunda dimensão, são as dimensões, que são
que representam a dimensão da igualdade, as liberdades positivas, e a terceira dimensão, que corresponde à dimensão da fraternidade, os direitos de terceira geração. É do adensamento, é desse conjunto indissociável e interdependente que efetivamente os direitos humanos se amoldam, e que toda a doutrina, todo pensamento em torno deles se acomoda pacificamente. Via de consequência, analisando o capitalismo, que parte da primeira dimensão, é absolutamente impossível entender essa primeira dimensão, essas liberdades negativas, sem admitir esse conjunto indissociável e interdependente da liberdade e da propriedade com a igualdade e a fraternidade. Na prática, senhores, funciona da seguinte forma. A Constituição Federal, ela estabelece expressamente, no artigo 170 da Ordem Econômica, que a ordem econômica, fundada na livre iniciativa e fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Qual é, portanto, o comando constitucional? O comando constitucional, ele prevê um capitalismo diferente dos modelos clássicos de capitalismo. Não é propriamente um capitalismo liberal, pautado, estruturado exclusivamente na liberdade e na propriedade. E também não é um capitalismo de Estado, pautado na finalidade de atender os direitos do Estado, mas sim numa finalidade específica, que é garantir a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ou seja, a nossa ordem econômica necessariamente tem que atender uma destinação de contemplar a dignidade geral de todas as pessoas, todos os membros da população. Isso funciona da seguinte forma: na medida em que os institutos de liberdade, de propriedade são desenvolvidos e são exercidos, eles só podem ser efetivados quando estão absolutamente compatibilizados com a igualdade e com a fraternidade. Não existe exercício da propriedade privada sem o exercício simultâneo da função social da propriedade e, via de consequência, o exercício total do desenvolvimento nacional. Desenvolvimento, portanto, não é simplesmente uma atividade, não é simplesmente o crescimento econômico, é muito mais que isso. O desenvolvimento é a evolução econômica, social, política e cultural. E é justamente nessa linha que a ONU se manifesta na Declaração ao Desenvolvimento de 1986. Na realidade, eu penso que as coisas funcionam da seguinte forma. Na oportunidade que eu tive de estudar pela Europa, eu tive muito contato com o pensamento dos juristas terríveis. Naquele momento, eu percebi que os juristas terríveis, na perspectiva dos ingleses, significavam aqueles juristas que estruturaram todo o arcabouço jurídico do nazismo. E eu verifiquei em loco, dentro da perspectiva inglesa, daqueles juristas nazistas, que o direito poderia servir, de um lado, à opressão, como, de outro lado, à libertação. Na época que eu estive lá, inclusive, foi a época em que o trabalhismo inglês alçou o poder, junto com o Tony Blair. E o teórico de todo esse pensamento, Anthony Giddens, ele expunha a propósito de uma tal terceira via. É justamente no reposicionamento do capitalismo que se assenta, e do socialismo, que se assenta essa terceira via. Essa terceira via, ela visa contemplar a um só tempo a multidimensionalidade de todos os direitos que são imanentes à própria pessoa humana, ou seja, os direitos humanos de primeira, segunda e terceira dimensão. De fato, o capitalismo humanista,
ele pressupõe exatamente não é, essa perspectiva, a perspectiva de que o direito sirva à evolução da sociedade civil e, notadamente, na forma da Constituição brasileira, a evolução do nosso país. O nosso país, ele a um só tempo, ele ostenta a 6ª posição no PIB, no Produto Interno Bruto, né, em face do planeta, e o 84º, a 84ª colocação no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. E esse descompasso entre a qualidade de vida, a condição da nossa população e a riqueza do nosso país tem que ser efetivamente resolvida. Os números são absolutamente claros, que mostram os problemas que essas contradições significam para o índice de satisfação humana da nossa população. 45% do povo brasileiro, 90 milhões de pessoas, vivem com insegurança alimentar. Não sabe se vão ter 3 refeições ao dia. 20,7% da nossa população, 40 milhões de pessoas, estão abaixo da linha de miséria. Tem uma renda, segundo a ONU, de $125 por mês. 5,9% da nossa população, 10 milhões de pessoas, estão em situação de miséria extrema. Tem uma renda no máximo de $1 por dia. Isso implica que haja uma exclusão muito grande. E o nosso IDH, ajustado à desigualdade, alcance o ranqueamento de 135ª posição. O ranqueamento compatível com a situação do Quênia. Quer dizer que setores importantes da nossa população, ou melhor, parcelas importantes da nossa população, vivem em situação similar à situação de miséria da população africana, não é, de baixíssima renda. E essas coisas têm que ser modificadas. Na realidade, não é, analisando a racionalização do direito através da teoria contratualista de Hobbes, de Locke e de Rousseau, se verifica que o direito se assenta na ideia do contrato, e o contrato que corresponde à união de todos. Na prática, não é, todas as pessoas estão integradas a uma efetiva nacionalidade. Todas as pessoas compõem uma certa sociedade civil. A ideia de que a pessoa é excluída juridicamente de uma sociedade civil é absolutamente inaceitável. Toda e qualquer pessoa tem a sua pátria, tem a sua origem. Entretanto, não é, essa situação de inclusão jurídica não significa a inclusão de fato das pessoas na própria sociedade. O que se vê com clareza e nitidamente pelos números, não é, da miséria no Brasil, é que uma grande parcela, uma parcela importantíssima da nossa população está excluída, de fato, enquanto juridicamente incluída. É evidente que não se pode simplesmente, não é, se alienar em face dessa exclusão, porque a inclusão jurídica, ela, se efetiva, importa necessariamente numa inclusão social, econômica e também cultural, de modo que, não é, essa exclusão, ela corresponde, na ótica do capitalismo humanista, a um atentado verdadeiro ao próprio Pacto Federativo, à própria Constituição Federal. O capitalismo humanista, ele foi todo desenvolvido a partir desse tipo de relação. A ideia é muito clara nesse sentido. Os homens fizeram um contrato social, os homens se uniram em torno do tecido social formado em razão do contrato. Essa união dos homens
importa na inclusão jurídica de todos, e a inclusão jurídica efetiva, a efetividade do direito de inclusão de todos, só se dá no momento em que essa inclusão deixa de ser meramente formal, deixa de ser meramente jurídica e transcende a uma inclusão econômica, social e cultural. É nesse exato sentido que a ONU acabou por declarando, no ano de 1986, a Declaração do Desenvolvimento, e a Declaração do Desenvolvimento dos Povos como um direito humano inalienável e interdependente a todos os demais direitos humanos, a toda a natureza humana, que é justamente o que? A evolução jurídica, econômica, política e social de todas as pessoas. É nesse sentido da compatibilização da sociedade fraterna com a sociedade capitalista que reside todo o esforço teórico do capitalismo humanista. Muito obrigado, né? Foi uma honra estar aqui com vocês. Agora a gente sempre costuma abrir espaço, agradecendo ao professor Ricardo, pode deixar o ator aqui. Sempre costumamos abrir espaço para perguntas. Então, enquanto não sei se alguém já tem alguma pergunta para fazer, vou fazer a primeira então, tá? Para motivar. Eu queria, professor, se pudesse comentar na prática como sensibilizar esse 1% ou o mínimo por cento da população que hoje é considerada os grandes milionários, os grandes concentradores da riqueza, do capital, para que se haja um capitalismo humanista e não um trabalho escravo, que se haja uma conscientização de quem detém esse capital, que hoje é uma parcela muito pequena, para que se tenha uma justiça social, realmente assim, uma viabilidade de humanização disso, do capital, né? Que infelizmente a gente sabe que as coisas, não são todas as pessoas, são poucas pessoas que hoje pensam no bem comum. E como fazer isso, assim, se tem algumas referências que a gente pudesse mencionar aqui. E obrigada de novo. Bom, senhores, na verdade, não é, eu acho que esse país ainda não cumpriu a Constituição no principal mandamento constitucional, né, que dela emerge, que é o mandamento de que isso aqui é uma democracia e que todo o poder emana do povo e em nome dele, em prol dele é exercido. Esse país ainda, não obstante se auto-intitule uma democracia, ele não foi entregue à população. Essa é a grande realidade. De uma vez por todas, nós temos que fazer cumprir a Constituição. Quando os números da ONU detectam que o Brasil, a um só tempo, é uma das 10 maiores economias do mundo e, simultaneamente, é um dos países com o IDH tão atrasado, tão deslocado da posição de riqueza no qual o país se encontra, se verifica claramente que esse país ainda é uma aristocracia e não uma democracia. Se verifica claramente que esse país pertence a poucos e ainda não pertence a todos. Na realidade, o que fica absolutamente claro pelos números apresentados pela Organização das Nações Unidas é que o Brasil continua um país atrasado. Ele ainda não cumpriu aquilo que ele se autodeclara na Constituição como Estado democrático de direito. Democracia, na atualidade,
não é simplesmente um aspecto formal de inclusão política de todos, onde todos podem votar e ser votados. Democracia, me parece, que é muito mais que isso. Democracia e república não são simplesmente atributos políticos, e sim, e além disso, atributos políticos, econômicos, sociais e culturais. Justamente por causa disso que, enquanto não houver democracia econômica, democracia social e democracia cultural, ou seja, a inclusão de todos, esse país nunca será, na realidade, uma democracia. O mandamento constitucional de que todo o poder emana do povo, que em nome dele e prol dele é exercido, portanto, não é verdadeiro. O capitalismo humanista, todo o pensamento que se forma, que é desenvolvido lá na PUC de São Paulo, ele não é um pensamento que repudia o capital ou repudia a prosperidade. Muito pelo contrário, ele parte da consagração, do reconhecimento que a nossa Constituição estabelece um modelo econômico capitalista e que o capitalismo é o modelo econômico prevalecente. E, via de consequência, que a nossa sociedade é capitalista. Entretanto, este capitalismo não pode, que é desenhado, que é reconhecido, que é consagrado pela própria Constituição da República do Brasil, ele não pode atentar contra a própria Constituição, principalmente no mandamento mais importante da Constituição, que corresponde à nossa democracia. Se o capitalismo atenta contra a democracia, este seria um capitalismo inconstitucional. E é justamente por causa disso que, lá no artigo 170 da Ordem Econômica, a Constituição não prevê um capitalismo liberal. Porque o nosso Estado não é simplesmente, na forma da Constituição, um Estado democrático de direito, um Estado de direito. Ele é mais que isso, ele é um Estado democrático de direito. E ali está, assim estampado, com todas as letras. E é por essa razão que lá no artigo 70, em vez de constar que a economia é simplesmente fundada na propriedade e na liberdade, porque essas são as bases do capitalismo, consta, muito além disso, naquele artigo constitucional, naquele ditame constitucional, consta que a ordem econômica, ou seja, a disciplina jurídica da economia, ela é fundada num sistema capitalista, porquanto fundada na livre iniciativa. Mas além da livre iniciativa, no reconhecimento que a primeira riqueza é o trabalho humano. E além de tudo isso, não é? Na fixação de uma destinação clara no fim. O fim é a expressão usada pelo próprio Constituinte. Mas fim do quê? Fim de assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, nesse sentido, o capitalismo não é aquele capitalismo autorregulador, não é aquele capitalismo liberal que leva a economia aos rumos da própria dinâmica do mercado, de acordo com a mão invisível, idealizada pelo Adam Smith. Muito pelo contrário disso. O capitalismo da Constituição é aquele capitalismo que leva ao destino certo. E esse destino é a garantia. E enquanto garantia, corresponde como direito. Existe um garantismo constitucional. E o garantismo constitucional de uma categoria subsequente absolutamente clara, que é a existência digna. Existência digna como desdobramento evidente da dignidade da pessoa humana, a ponto de determinadas pessoas, determinados doutrinadores, entenderem até o capitalismo humanista como uma nova roupagem da dignidade da pessoa humana. Mas existência digna de quem? Existência digna não do homem individualmente considerado, mas existência digna de todos, ou seja, do homem coletivamente considerado. E nessa perspectiva se verifica claramente que a Constituição quer levar em conta não os valores individuais do capitalismo, como os valores reconhecidos e absolutamente prevalecentes da nossa ordem econômica, mas sim levar em conta, não é, os valores sociais do capitalismo, em favor de todos,
né, no que tange a existência digna e, por conta disso, conforme os ditames da justiça social. É nessa medida em que, né, seja rico, tenha muito, nada disso é contrário à Constituição Federal. O que é contrário à Constituição Federal é a existência efetiva, não é, real, daqueles que nada têm, daqueles que estão abaixo da linha de miséria e, portanto, daqueles que estão excluídos numa violação patente, numa violação evidente do próprio contrato social, na medida em que o contrato social, a nossa Constituição Federal, pressupõe a inclusão de todos. Não a mera inclusão formal, mas sim a inclusão efetiva. É justamente por isso que, lá no artigo 3º da Constituição Federal, esse artigo já arranca como objetivos da nossa República Federativa, objetivos fundamentais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento nacional e depois a erradicação da pobreza. A pobreza é, nos termos da nossa Constituição, uma situação de fato totalmente incompatível com a ordem jurídica e, para ser mais específico, absolutamente inconstitucional. O fato dela ser inconstitucional não significa exatamente que a pobreza está erradicada, mas significa que todos os esforços jurídicos devem ser desenvolvidos e exercidos no sentido da erradicação da pobreza, da inclusão de todos, sem prejuízo da prosperidade individual de cada um. Eu digo, tem uma pergunta ali da plateia, eu digo assim, para complementar só, no sentido não que a gente tem que não deve haver a pessoa que tem mais condição que outra, mas como cultivar com que o Estado não cultive uma cultura paternalista, de se esperar, o Estado ele tem a obrigação de cumprir e de dar as condições que ele mesmo colocou lá na Constituição. Mas eu digo assim, como fazer com que o espírito da coletividade atinja também essas grandes pessoas que acabam, pelo fator econômico, também ditando as regras do jogo, porque eles estão lá no poder e eles conseguem manipular, infelizmente, a gente sabe, a justiça, que hoje acaba sendo às vezes manipulada de uma maneira equivocada, o judiciário, né, no caso, não a justiça no sentido mais amplo, mas o judiciário, e que não é um bom exemplo, mas faço isso como uma provocação para a gente poder, para quem está assistindo na internet, também tentar assim, refletir mais, né? Por exemplo, que julgamento teria o filho do Eike Batista se ele não fosse o filho do Eike Batista, né? O que ele faz de diferente? Então, como a gente vai conseguir fazer com que esse espírito de coletividade, e até no teu texto que a gente colocou no Estado de Direito agora sobre que a justiça para todos, né? Falando sobre a questão de se ter advogado, de se poder ter alguém para pleitear os nossos direitos. Era isso que eu estava procurando. Para pleitear os nossos direitos e se conseguir uma igualdade, né? Através de um interlocutor. Mais ainda, de não se precisar de um interlocutor para se ter uma inclusão desse cidadão que hoje fica à margem, né, do capitalismo, que deveria ser, né? Que deveria ser. Depois, daí tu faz a pergunta, por favor. Não, eu tenho um exemplo típico, não é, e efetivo disso, é a ideia dessa dicotomia que... Não, a ideia não, é a verificação clara da dicotomia que existe, dessa separação entre justiça dos ricos e não justiça dos pobres. Efetivamente, quando a Carmela coloca essas indagações, essas inquietações, ela está absolutamente correta, porque de fato isso acontece. A população fica absolutamente à margem da justiça, ou seja, da efetividade dos seus direitos. E isso é absolutamente, por sua vez, visceralmente contrário à noção de cidadania. Cidadania é o direito a ter direitos. E na medida em que você não exerce ou não tem condições de exercer os seus direitos, na realidade,
cidadania não existe. Isso é evidente. É justamente por isso que os esforços devem ser todos empreendidos no sentido da evolução social para que, de uma vez por todas, seja construída a sociedade fraterna. E isso somente pode ser construído se, de fato, esse país for entregue à população. Ele ainda não foi entregue. Essa missão constitucional ainda não foi cumprida, não obstante esse seja o principal mandamento, na minha ótica, da própria Constituição, na construção desse Estado democrático. A ideia é justamente essa. Para ser pragmático, para poder ilustrar, né, para poder sair do mundo das ideias e dar os exemplos efetivos de como isso poderia acontecer, é justamente reforçando o convênio de assistência judiciária, aonde, por exemplo, no estado de São Paulo, existem 50 mil advogados atuantes na defesa da população carente, da população insuficiente. Na medida em que esses advogados forem credenciados e esses advogados forem dignamente remunerados, assim como são dignamente remunerados os advogados dos ricos, com certeza absoluta haverá justiça para todos. E essa dicotomia da justiça dos ricos e da justiça e da não justiça dos pobres vai se dissolver por conta dessas políticas públicas. Na realidade, o que deve ser feito, o que deve ser implementado, são políticas públicas e políticas privadas no sentido de fazer valer os mandamentos constitucionais. Na prática, é a aplicação vertical e aplicação horizontal dos direitos fundamentais esculpidos na própria Constituição. Falando de uma forma bem didática, de uma vez por todas, lutar para que o direito ele implique no cumprimento integral da própria Constituição Federal. Essa dificuldade, essa manipulação daquilo que está reconhecido na nossa Constituição e daquilo que não é efetivado em favor de uns, que faz uns mais iguais do que os outros, uns cidadãos melhores ou em melhores condições que os outros, que tem que ser debelado de uma vez por todas. Então, por exemplo, quem consegue controlar todos esses fatores e, como a Carmela colocou, manipular o sistema em favor dele? Normalmente são os poderosos, porque são os poderosos que conseguem promover de fato essa coordenação que tem que acabar. O exemplo típico disso é o que aconteceu no caso do Pinheirinho, aonde milhares de famílias assentadas numa situação absolutamente estável foram despejadas sem o mínimo reconhecimento de um direito indenizatório, enquanto do outro lado do mundo, do outro lado do Oceano Atlântico, na Inglaterra, uma comunidade de ciganos em situação muito similar acabou tendo reconhecido seus direitos indenizatórios. Na realidade, senhores, o que eu vejo é que quanto maior o grau de efetivação dos direitos humanos, mais civilizado é um povo, melhor é a condição de vida de toda a população. Professor, numa conversa que nós tivemos, me chamou muita atenção, o senhor comentou sobre o desenvolvimento da humanidade do ponto de vista da liberdade, da igualdade, daquela tríade francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, e eu gostaria que o professor dissesse alguma coisa sobre em que medida a fraternidade ela pode ser tratada como categoria jurídica. E eu me lembro também, de ter encontrado na sua obra, a questão da aplicação quântica dos direitos humanos. E a impressão que eu tenho é que nós estamos falando aqui, nós estamos vendo meio que uma estrela polar, que quanto mais desenvolvida for a sociedade, mais justa, mais solidária essa sociedade. Seria essa a relação entre a aplicação quântica dos direitos humanos e a fraternidade? Você ouviu alguma coisa sobre isso? É um outro professor que está me perguntando, né? O professor Eduardo Garcia Lima, que eu quero consignar a presença dele, não é? E um grande amigo meu, de certo fez essa pergunta para estimular o debate, porque ele sabe a resposta melhor do que eu, inclusive.
né? Mas, para tornar pública a resposta que ele conhece e responderia muito melhor que eu, né? Eu vou passar a externar meu pensamento. Mas o fato é que já está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a sociedade fraterna como categoria jurídica. Já está mais sedimentado ainda a dignidade da pessoa humana como categoria jurídica. Essa sociedade fraterna e a dignidade da pessoa humana tem uma repercussão absolutamente clara no direito. E essa repercussão tem que ser sistematizada cientificamente. Na sistematização científica da dignidade da pessoa humana, não se encontra a compatibilidade dela, não se encontra, melhor dizendo, o enquadramento dela, não obstante a compatibilidade e a estreita relação com a liberdade, com propriamente a igualdade. Dignidade é mais que isso. Dignidade é o conjunto de tudo isso. E esse conjunto de tudo isso, da igualdade e da fraternidade, que são duas categorias, a princípio incompatíveis, se compatibiliza através da fraternidade. É só na medida em que, pela fraternidade, todos são iguais, que cada um de nós pode ser livre. E a sociedade capitalista, no final das contas, pode se desenvolver. Isso não é um pensamento socialista, muito pelo contrário. Essa, inclusive, no auge do liberalismo econômico clássico, foi a pauta política que levou o Abraham Lincoln a presidente da República dos Estados Unidos no século XIX. O que eu quero deixar absolutamente claro para os senhores é que não existe uma sociedade que possa se desenvolver adequadamente sem a premissa da igualdade no que tange a inclusão de todos. E é a partir da inclusão de todos, com níveis mínimos, com níveis básicos de subsistência, com níveis básicos de educação, é que cada um de nós pode autodeterminar os nossos próprios passos e ser dono do seu próprio destino. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Alguém mais? Eu quero agradecer ao professor Ricardo e queria deixar assim, eu posso falar o site ricardosaeg.com.br e dizer que é muito importante a tua vinda aqui. Disse para ele, disse para a esposa, para a Carla, que a gente está fomentando um espaço em São Paulo de discussão, já faz mais de um ano, o projeto Desmistificando Direito, dentro da Livraria Saraiva, com esse objetivo de fomentar com grandes professores, grandes profissionais de direito, para a gente poder debater um direito mais próximo do cotidiano, por isso Desmitificando o Direito, e diminuir cada vez mais e eu me corrigi na minha pergunta quando eu falei da justiça, porque a mídia ela gosta muito de cultivar a ideia de que a justiça seria sinônimo de judiciário, e acaba gerando uma dependência estatal, pela ausência de protagonismo. E eu acho que o que mais falta, assim, que a gente precisa no Estado é gerar o protagonismo nas pessoas e fazer com que elas vejam que não é só o concurso público que existe de alternativa e que pode ser um mecanismo de colaborar com o desenvolvimento econômico, social, cultural da nação. Então, a gente precisa mostrar como esse espaço, com os professores que são as figuras vivas disso, que é possível e que a gente tem que construir isso coletivamente. Então, hoje eu estava com o presidente do MST lá no presídio de Guarulhos, e ele falando sobre a importância das pessoas se organizarem. E daí no presídio tinham uns 50 detentos no semiaberto e são 600 presos, só 50 participaram. Eles falaram, mas como nós vamos mobilizar os outros 550 para que eles saibam que organizar os interesses coletivos é importante para modificar
que essa estrutura que hoje avilta, que fere a nossa dignidade, fere a dignidade dessas pessoas que estão em cárcere. Então, e daí ele disse que quem fez grandes projetos não foram 12 mil pessoas que assentaram, que foram pequenos grupos, que foram pequenas lideranças que conseguiram articular e modificar a história dessa realidade. Então, acho que a gente não tem que invadir, mas tem que fazer, como ele disse, ocupar os espaços que nos pertencem e fazer com que isso seja uma estrutura cotidiana. E eu agradeço por me ajudar a ocupar esse espaço. Muito obrigado. E eu espero que a gente ocupe muito mais espaços, porque se a gente não fizer isso, a gente vai deixar para aquela pequena parcela da população que também tem os mesmos direitos que os nossos, porém talvez eles tenham mais conhecimento às vezes de como chegar para usar esse espaço. Então, que a gente consiga fazer isso mais vezes e a gente está aí todo mês fazendo atividade. Agradeço a presença de vocês, quem vê na internet, e desejo uma boa noite a todos. Obrigada.